Olá, eu sou Camila Duque Narraz e esse é o Soulpath Caminhos da Alma. No vídeo de hoje, eu queria falar como a sua roupa íntima afeta na sua intuição. É muito interessante pensar que as nossas roupas íntimas, elas podem afetar de alguma forma nosso processo intuitivo, pode afetar de alguma forma o que está se passando dentro da gente, mas sim, elas afetam. A maioria das mulheres cresceu com a ideia, e aí a gente vai primeiro a gente tem que olhar para um ponto, de como as mulheres são vistas, e o que a gente faz para poder ser vista como alguém interessante, como alguém desejável. Mas as mulheres aprenderam que a lingerie, ela é uma peça de desejo, é uma peça para que ela se sinta sexy. E aí essa sensualidade transborda e para ser desejável. Ninguém quer uma mulher com uma calcinha mais larguinha de algodão. Ninguém quem. E aí a gente já começa a nossa discussão. Porque foi moldado, toda moda nunca foi moldada para pensando no que seria positivo, no que seria bom para uma mulher, no que seria e eu estou falando das mulheres, porque o público é majoritariamente feminino, mas se você é um homem, começa a observar isso também pelo outro aspecto, porque a sua moda íntima também afeta a sua intuição, e muitas outras coisas. Mas enfim, toda moda, ela é uma indústria. Ela é uma indústria extremamente competitiva, ela é uma indústria que tenta determinar a imagem e a aparência das pessoas. Ela é uma indústria de controle. Parece engraçado, mas a gente já tem as Big Pharmas, a gente já tem a indústria eu nem posso chamar de alimentícia, já falei que eu não sei como chamar essa indústria, mas de alimentícia ela não tem nada, porque aquilo ali, a indústria biocídica, porque, esse talvez seja um bom nome, porque nós temos alimentos biocídicos, que são aqueles que nos matam, porque eles retiram a nossa energia. Enfim, então a indústria biocídica. A indústria da educação, toda a indústria, ela é voltada para moldar o comportamento das pessoas, moldar a autoimagem e moldar como elas se apresentam para o mundo, para elas ficarem bastante perdidas a respeito de si próprias, a ponto de qualquer um poder dizer quem elas são. E isso sem falar a indústria das filosofias, a indústria religiosa, que também molda as pessoas. Então, todas elas podem carregar aspectos de verdade, algumas eu duvido um pouco, mas a maioria delas carrega aspectos verdadeiros, e todo o restante são grandes conjuntos que moldam as pessoas para que elas fiquem presas, perdidas de si mesmas, e que não acessem o seu poder e sejam absolutamente controláveis e manipuláveis, que é o que nós somos hoje em dia. É uma sociedade extremamente manipulável, que luta pela sobrevivência, que luta por tentar achar um propósito, tentar se descobrir na vida, que não sabe quem é, que não consegue se entender, não consegue se ver, não consegue honrar a sua própria imagem, seu próprio corpo, ou que nós somos. E dentro disso, dentro dessa indústria, nunca o objetivo foi trazer alguma coisa inovadora, mas alguma coisa que se conectasse de fato. É sempre algo que tenta quebrar padrões, e muitas vezes essa quebra de padrão é uma forma de moldar comportamentos. Então nunca é estamos quebrando, estamos moldando. Sempre existe um molde aqui, a indú a uma um outro cenário vai fazer alguma coisa completamente diferente, mas dos 2 jeitos, eles não estão, de fato, trazendo o que seria o melhor das pessoas. E eu não estou dizendo que você não pode se vestir lindamente. Na verdade, incentivo que você se vista lindamente. E o lindamente para você, e não para moda, não para o que deveria como as pessoas acham que é lindo naquele momento. Mas enfim, a lingerie, ela entra nesse aspecto. Nunca foi para proteger as partes íntimas femininas ou, dar alguma sustentação para os seios das mulheres. Não, são formas que impossibilitam, então, começando pelo sutiã, ele impossibilita a respiração da pele naquele local, ele molda
e cria barreiras em que a energia não consegue fluir livremente e que pode intensificar e criar problemas físicos, de fato. Além disso, aí nós temos as calcinhas. E eu ainda nem cheguei no problema principal. Mas as calcinhas também nunca foram feitas para o conforto da sua região íntima. Elas foram feitas pensando num modelo desejável que Hollywood transmite e faz questão de transmitir o tempo todo, as revistas, etc. Num modelo desejável de mulher, e esse modelo desejável é o que molda a maioria das lingeries. Acima disso tudo, a gente tem o tecido dessas peças. Então, além de você, primeiro, muitas vezes usar isso para, não porque você gosta, não porque é confortável, mas sim porque você foi moldado a acreditar nisso, isso sim afeta a sua intuição, porque enquanto você está sendo moldado nos seus comportamentos, a sua intuição, ela não consegue estar totalmente livre, para acessar informações diferentes. Aí a gente vai para os tecidos. São tecidos que estão em contato com áreas que ficam muito mais quentes do que o restante do corpo. E normalmente esses tecidos são sintéticos. São pouquíssimas mulheres que usam calcinhas de algodão que não apertam as suas partes íntimas. O que acontece com esses tecidos sintéticos? Plástico. Quando você tem plástico, esses plásticos liberam químicos. Eles liberam químicos na parte mais sensível do seu corpo, na parte que tem capacidade de absorver, porque você está em contato com uma mucosa, ainda que não esteja direto na sua mucosa, e a maioria dos modelos das lingeries entram em contato com as mucosas. Você tem plástico na área mais quente do seu corpo, em contato com a sua virilha, em contato com a parte íntima. Não vou falar nomes porque é capaz do vídeo não passar. Em contato, enfim, com toda a sua região íntima. Não, acho que não vai ter como falar nomes por aqui. E isso é outro fato. A maioria das pessoas não tem coragem de falar os nomes próprios das partes íntimas, elas têm vergonha e chegam ao final da vida falando periquita, pepeca, florzinha ou qualquer outro nome ridículo que, inclusive, as crianças têm capacidade de lidar com os nomes adequados. Mas vamos deixar isso para outro papo. Enfim, essa lingerie em contato com as suas partes íntimas e liberando constantemente químicos, e quanto mais o tempo passa, mais o desgaste do tecido faz com que isso libere mais químicos. Ele está em contato direto com essa parte, que é extremamente sensível, que é extremamente capaz de absorver isso tudo. Por que isso afeta a sua intuição? Porque a sua energia não fica disponível para você. Enquanto ela está tentando lidar com tudo isso, ela não está disponível para você captar outras coisas. Mais do que isso, a maioria das mulheres tem problemas ginecológicos. Seja candidíase, seja infecções urinárias, seja uma série de, enfim, diversos tipos de problemas. E não sabe que apesar de toda a questão emocional que envolve tudo isso, muitas vezes o que você usa, ele vai alterar a sua flora e aí vai causar uma série de problemas. A simples troca de uma lingerie sintética, de nylon, enfim, qualquer outro tecido que tenha por aí, essas rendas, enfim, qualquer coisa. Você trocar por tecido de algodão faz com que você melhore toda a flora da sua parte íntima. E para os homens também. As cuecas também, elas possuem mesma quantidade de tranqueiras nos tecidos, que também está em contato com partes muito sensíveis, que também criam aquecimento na região, que também criam problema na flora bacteriana, assim como para as mulheres. Esse problema na flora bacteriana pode causar impactos na sua saúde ginecológica, que o seu corpo vai ficar anos gastando energia para tentar lidar com isso. Só que a gente precisa lembrar que
todo o nosso corpo tem receptores de energia, inclusive a parte sacral. Então, antes que alguém faça a piada, ai, eu não estou recebendo intuição pela minha parte íntima, ou pense uma besteira do gênero, você tem centros energéticos no seu corpo como um todo. E você recebe, de alguma forma, por mais que você tenha uma capacidade intuitiva mais voltada para outros centros, todo o seu corpo tem capacidade de percepção de energia. Todos os seus centros energéticos estão distribuídos pelo seu corpo. Se alguma das partes do seu corpo está bloqueada energeticamente, está com algum problema de flora bacteriana, ou, enfim, qualquer outro tipo de problema, está absorvendo uma série de químicos, de componentes químicos presentes nos tecidos, aquele centro, ele vai precisar despender. Primeiro, você despende a sua energia vital para lidar com tudo isso, mas aquele centro, ele vai estar muito menos aberto a receber informações do que todos os outros. E a nossa parte sacral, ela recebe uma grande quantidade de energias. Ela é capaz, muitas pessoas, elas têm uma energia sacral muito intensa, e eu não estou falando energia sexual, estou falando energia sacral. Se essa parte estiver tendo que lidar com todos esses problemas, ela tem muito menos energia disponível. Se ela tem menos energia disponível, a sua intuição, a intuição e toda a recepção dessa parte fica mais prejudicada. É muito engraçado pensar que as pessoas acham que dá muito trabalho pensar em mudar as coisas, pra olhar para o que é difícil, para o que causa o que pode nos causar algum prejuízo, porque dá muito trabalho mudar. Então, no fim, elas falam: "Ah, mas não dá para pensar em tudo". Não, não dá não, dá para pensar em tudo, dá para questionar tudo. Elas só não querem. E aí tudo bem, você não quer, tá tudo certo. Mas absolutamente tudo que se apresentou no mundo pra gente, ele traz consequências. E aí, para as mulheres especificamente, além dessas lingeries, super sexys, que ficam apertando, que ficam criando uma série de questões, raspando em algumas partes do corpo, acabam prejudicando algumas sensibilidades de algumas partes do corpo, injetando uma série de químicos enquanto esse tecido vai se decompondo, até mesmo pelo calor do corpo. Existem os absorventes, copinhos, todos os tipos de absorventes que as mulheres usam enfim, para o seu período menstrual. E muitas usam ainda no dia a dia, absorventes para o dia a dia cheios, absolutamente lotados de componentes químicos. Fragrância é um dos primeiros, e todo o restante para branqueamento e para enfim, toda a sorte de componentes químicos que contém os absorventes. Principalmente quem faz uso do absorvente diário. Então você tem ali numa região, uma absorção muito grande de produtos químicos, de produtos absolutamente nocivos para sua saúde. E isso impacta. Aonde você perde energia, impacta no seu processamento de informação. A intuição, para cada um, funciona de uma forma diferente, mas ela é a recepção de energia e você processando essa energia que você recebeu. Todo mundo tem uma intuição muito poderosa. E eu tenho uma crítica grande, que a maioria das pessoas diz: "Ah, mas a minha intuição não funcionou". Não, ela funcionou sim. Quem não funcionou foi a tradução da intuição. O que não funcionou foi, talvez, todas as questões que você tem que impedem a tradução adequada dessa informação. Ou, por exemplo, centros energéticos bloqueados, energia vital que é desviada para tentar curar alguma coisa que a gente algum malefício que a gente faz constante com o nosso corpo. Então, o que eu queria trazer desse vídeo não é só uma crítica em relação às lingeries ou peças íntimas, mas é um olhar como cada coisa que a gente faz no dia a dia sem consciência pode afetar a nossa intuição, pode afetar a nossa energia.
E quanto mais a gente permite que a nossa energia seja tirada por coisas que simplesmente foram apresentadas sem que a gente repense tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente perde a oportunidade de ter mais energia e de ter essa intuição mais disponível. E assim como a lingerie, a gente pode levar esse papo todo para todo o restante da roupa que a gente utiliza. As meias, é raríssimo achar uma meia de algodão. Sola dos nossos pés tem pontos importantíssimos que captam muitos componentes químicos das meias que vão sendo liberados. Toda a roupa que a gente utiliza tem toda uma questão de componentes químicos nas roupas que apresentam alguma coisa sintética. E aí as pessoas ultimamente elas têm louvado a fibra de bambu, da forma que ela tem sido feita, ela é praticamente equivalente a um poliéster. Viscose, a vibração dela também não entra, apesar de parecer algo vegetal ou ser vendido como algo natural, a gente precisa começar a investigar quais são os processos das roupas que a gente utiliza. E quando a gente pensa não só naquilo que a nossa pele é capaz de absorver, a gente precisa pensar, e inclusive para moda íntima, que todos os tecidos eles emitem frequências, eles têm uma vibração própria. E essa vibração, o nosso corpo vai ficar tentando equalizar essas vibrações. Enquanto o nosso corpo fica tentando equalizar essas vibrações e provavelmente elevar, porque todos esses tecidos sintéticos, a vibração deles é terrível, a gente também está perdendo energia. Então, esse é um chamado para que a gente passe a observar o que a gente utiliza e como isso se comporta no nosso sistema, no nosso organismo, e como todas essas perdas energéticas, elas afetam a nossa capacidade de receber energia. Sim, nós temos capacidade de transformar muitas dessas coisas, mas a minha grande questão é: por que que a gente se deixa ficar perdendo tanta energia e tendo que perder energia, transmutando tudo isso e transformando? Sim, a gente consegue fazer isso tudo. Simplesmente porque um sistema que está absolutamente doente está oferecendo isso, está trazendo isso. Será que não é hora de questionar todas essas possibilidades, ainda que você não saiba como fazer diferente?